Boa noite, tudo bem? Eu sou a psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres e vim conversar mais um pouquinho com vocês. Hoje eu gostaria de falar de Branca de Neve e os Sete Anões. Já ouviram falar? Vou conversar sobre os personagens um pouquinho. Primeiro, Branca de Neve. Branca de Neve, uma jovem muito doce, muito querida, ama os pássaros, animais conversa, espera o grande amor da vida dela, solícita, um pouco ingênua, né? Um pouco ingênua porque não enxerga muito a realidade, se ela está tendo problema, quem poderiam ser inimigos. Né? E uma pessoa que é assim tão ingênua acaba sendo indefesa, e uma pessoa indefesa levaria a uma situação onde ela está ali para ser salva. Ela nem sabe que ela está ali para ser salva e nem do que ela vai ser salva. Mas essa é a história que vai acontecer com Branca de Neve. Depois nós temos os Sete Anões. Sete anões são sete homenzinhos que vivem reclusos na sua casinha na floresta e não querem que nada atrapalhe a vida deles. Na sua rotina, estão muito bem, muito tranquilos. Se não está bem, está tudo bem também. Eles não querem que nada interfira no seu dia a dia. E um dia aparece lá que? Branca de Neve. Né? A Branca de Neve aparece, invade a casa sem saber que está invadindo, mas enfim vai tomando espaço. Aí chegam os anões e conversam com ela, entendem que ali tem um perigo e eles não querem que ela fique lá. Eles acabam se afeiçoando e falam: tá bom, né? Fica aqui. E acabam até se sentindo, se responsabilizando por protegê-la, porque já que agregaram, essa vai ser a função deles, que acabam fazendo também. Depois nós temos um caçador. O caçador, ele é a figura que seria a figura protetora da Branca de Neve. Né? Ele está ali para protegê-la. Só que num dado momento, o que acontece? A rainha, que se sentiu incomodada com Branca de Neve, fala para o caçador: você vai ter que matá-la. E aí ele sai com o coração apertado, né? E vai matá-la, mas ele não consegue. Aí o que ele faz? Pega um coração de um animal, leva para a rainha como se tivesse matado Branca de Neve. Agora imagine fazer isso para a rainha. Né? Deve ter passado uns momentos de aperto com medo que isso fosse descoberto, até que foi mesmo. Depois nós temos um príncipe. Né? O príncipe é outro doce, né? Mal fala, inclusive. Né? Tá ali olhando, né? Embevecido, acha a Branca de Neve, entende que é o amor da vida dele, né? E depois parte para procurá-la, né? Que é realmente o grande amor da vida dele. E aí ele não sabe, mas ele tá ali para salvá-la também, porque com o beijo de amor dele, ele irá acordá-la do sono profundo e acordá-la para a vida, né? E aí eles vão poder viver felizes para sempre. E imagine, né, a confusão que deu na cabeça de tanta gente escutar esse conto, né, e outros, né, contos de fada, onde se vive com essa verdade, onde você vai ser feliz para sempre. Nossa, quantos problemas de relacionamento, né? Porque se espera um idealizado e aí não lida muito com os problemas do dia a dia, né? Branca de Neve, né? E Príncipe Encantado. E aí quem que sobra? Né? Nós temos a rainha e nós temos o espelho. Né? A rainha quem que é? Uma pessoa extremamente vaidosa, né? Na sua soberania, com todo o seu poder. Ela passa muito tempo na frente do espelho olhando. Eu sou a mais bela? E pergunta para o espelho. Né? Aí ela, quem é a mais bela? Tu és a mais bela, o espelho responde. Né? E enquanto ela escuta isso, tá tudo bem. O problema é quando ela escuta outra coisa, ela escuta aquilo que ela não queria ouvir. Ela se enche de raiva, ela precisa destruir a sua rival, né? Porque ela tem que ser a mais bela. É a única coisa que ela tem de objetivo na vida dela. E temos o espelho, né? Que é um objeto inanimado que fala,
né? Mas que tem um poder incrível, né? Porque ele está ali para dizer se ela é a mais bela, se alguém mais é mais bela, e que vai mudar a vida de todo mundo, né? Olha a responsabilidade do espelho, que, né, que é um ser inanimado ali, mas que tem uma voz, um poder de julgamento, de ação sobre todas as vidas desses personagens todos. Rubem Alves, no seu livro O Retorno Eterno, escreveu uma crônica sobre a madrasta e o espelho, né? Onde ele acha, inclusive, né, diz nessa crônica, que o nome deveria ser mudado para madrasta e o espelho, porque de verdade esses são os personagens mais fortes do, do enredo, né? Eu concordo, eles são realmente muito fortes. Olha a intensidade deles. Enquanto os outros estão lá viajando, eles são aqueles que mudam todo o curso da história, né? E é muito interessante, né? Porque o Rubem Alves ainda faz uma relação de como ele enxerga o amor para o ser humano, né? Porque o ser humano parece que vai buscando o tempo todo esse olhar de um espelho ou de alguém que diga que ele é o mais especial, né? E que não sabe lidar, né? A pequenez do ser humano, as imaturidades do ser humano, faz com que quando ele escute uma coisa diferente, ele tenha que lidar com toda essa frustração, né? E isso é um grande sofrimento, né? E ele ainda fala de Narciso também, né? Quem já ouviu Caetano cantar, né? Narciso acha feio que não é espelho, né? Qual é a história de Narciso? Ele se apaixona pela própria imagem, ele vê a imagem refletida numa fonte e ele quer pegar a imagem dele, né? E toda vez que ele tenta pegar, ele pega na água e a imagem se desfaz. Então ele nunca consegue trazer para si a imagem que ele vê refletida, como se ele não pudesse se apropriar da imagem bela que ele tinha de si mesmo. E ele passa ali, né, a vida nesse sofrimento que fica à busca de um amor impossível. Então, ficam aqui algumas questões para pensar, que eu gostaria de refletir, que é sobre o espelho, né? O espelho que seria um objeto, na verdade ele tem um poder muito grande, né? Acho que não, eles não estão falando, né? Mas quando a gente olha, a gente está pensando, né? Na nossa cabeça a gente está deixando que essa voz, entre aspas, do espelho esteja falando na nossa cabeça. Como será que essa voz está conversando com você, né? O que você sente quando você olha para o espelho, né? Quem você vê, né? Qual é a imagem que você vê refletida? Você vê mais seus defeitos? Você vê mais suas qualidades e às vezes até exacerba? Ou você consegue ver o que não está bom e o que está legal, né? Porque muitas vezes as pessoas param no sofrimento de não ser aquilo que elas idealizaram, né? E gera um sofrimento muito, muito grande, né? Eu trabalho com muitas pessoas, né? Público com questões extremamente diferentes, às vezes com diversidades grandes, né? E o que a gente vê muitas vezes é esse sofrimento, né? Porque a pessoa não consegue ser aquilo que ela idealizou que ela seria. Ela projeta algo sobre si e quando ela não consegue trazer isso para a vida, parece que a vida dela tem que parar. E aí muitas vezes a pessoa se esconde da vida e justifica porque ela não tem aquilo que ela gostaria de ter. E às vezes até se maltrata, às vezes até às vezes quer se vingar do outro, como a madrasta, às vezes maltrata a si mesmo, porque não consegue se aceitar. Então veja o tamanho, né, desse sofrimento, né? E aí fica o convite para pensar, né, o que você está fazendo com a sua vida quando você se olha no espelho,
né? Você consegue se dar uma palavra de incentivo? Tá bom, você não está bem, mas eu posso melhorar? Ou você realmente paralisa ali? Né? Gostaria também de fazer um convite a se pensar, quando eu vejo esses personagens todos que eu descrevi, né, será que tem algum desses lugares que eu estou me identificando mais? Porque você é aquele que escreve a sua história. Né? O que você vai fazer com a sua história? Está nas suas mãos. Eu não dou respostas, né? Eu nem poderia dar respostas sobre o que você vai fazer na sua vida, né? Mas eu faço perguntas para que eu possa te ajudar a você encontrar suas perguntas para poder encontrar suas respostas. Se você gostou, deixa seu like, indique para amigos, se inscreva se você achou que te ajudou e que possa ter vontade de ouvir outros temas que tragam esses questionamentos. Beijo grande, uma boa semana.